Mateus, capítulo de número 14, versículo 22 ao 33. Quero focar apenas em um destes versículos, quando a Bíblia vai dizer: respondeu-lhe Pedro, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Todos nós já conhecemos sobre Jesus, a tempestade, Pedro andando sobre as águas. Creio que você conhece. Eu mesmo já preguei diversas vezes, já falei diversas vezes sobre essa história. Então, Jesus ele vai liberar uma ordem para os seus discípulos e vai dizer, vão para o outro lado do mar. E a Bíblia vai dizer que passa-se um tempo, Jesus ele vai orar, enquanto isso seus discípulos estão em alto mar. Porém a Bíblia vai dizer que na quarta vigília da noite, uma tempestade aparece. Quando essa tempestade aparece, a Bíblia diz que Jesus vai de encontro aos seus discípulos. Por conta do balançar do barco, por conta do soprar do vento, os discípulos pensaram, não é Jesus, é um fantasma, é qualquer outra coisa. Porém a Bíblia vai dizer que Jesus vem andando sobre as águas. Só que eu quero fazer aqui para você uma reflexão da seguinte maneira. Imagine só, Jesus ele libera a ordem, vão para o outro lado do mar. Os discípulos não queriam ir, mas eles obedecem à palavra. Porque quem vive com Deus não vive pelo que quer, mas vive pelo que precisa da parte de Deus. Quem anda com Deus nunca vai fazer aquilo que agrada o seu próprio ego, mas vai fazer aquilo que agrada a Deus. Então eles obedecem à vontade de Deus, abrem mão do conforto, abrem mão do bem-estar e vão de encontro ao outro lado do mar. Quando em alto mar, a tempestade acontece. Agora eu quero que você reflita comigo, a tempestade se torna ou não se torna um problema para os discípulos? Se torna. Os discípulos começam a ficar desesperados. Porém a Bíblia vai dizer que o problema surge, a tempestade surge, começa a balançar o barco, mas o que me chama a atenção é que o barco não virou. Então preste atenção, tempestades são inevitáveis, problemas são inevitáveis, desertos são inevitáveis, lutas são inevitáveis, dores vão acontecer, dias difíceis irão chegar. A pergunta que eu te faço é, o que você vai fazer no meio dos dias difíceis? O que você vai fazer diante das adversidades? Você tem duas opções. Primeiro, você pode ser uma pessoa resiliente, que sabe enfrentar o problema e sabe como vencer aquela situação. Ou você pode reclamar, ou você pode se maldizer. O que eu estou te dizendo é, o problema vai vir, a luta vai vir, a tempestade vai chegar, mas você não pode baixar a cabeça. Você tem que se levantar, tem que se posicionar, porque Deus quer te ensinar lições no meio da tempestade. Então, primeira lição que eu encontro aqui, eu quero que você aplique em sua vida. Primeira lição é, você pode estar sozinho, mas você não ficará abandonado no meio da tempestade. Vou repetir, você pode ficar sozinho, mas você não estará abandonado no meio da tempestade. Você diz, Wesley, estou passando por um momento difícil, falo com Deus, Deus não me ouve, falo com Deus, Deus não me atende. O fato de Deus não te responder da maneira que você espera, não significa que Deus te abandonou. Deus, ele só está agindo de uma maneira que você não imagina. Vou repetir, você pode estar passando por uma tempestade. Você pensa, Deus não está me vendo, eu não estou sendo visto por Deus, não estou sendo contemplado por Deus, mas a palavra profética é, você pode estar sozinho, mas não está abandonado. Deus está com você. São promessas bíblicas. Isaías 41, versículo 10, Deus diz, não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. É Deus que promete estar com você. Então você precisa entender essa primeira lição. Então, os discípulos estavam sozinhos, mas não foram abandonados. Jesus se aproximou deles. Eu quero liberar uma palavra profética. Jesus se aproxima de você. Jesus se aproxima de sua casa. Jesus se aproxima de sua vida.
A segunda lição que eu aprendo é: Jesus, ele não vem por baixo d'água. Jesus, ele também não vem dentro de um barco. Jesus vem andando sobre as águas. Eu disse para você que as águas eram um problema para os discípulos, porque o vento soprou, a tempestade soprou, estava balançando o barco, as ondas estavam vindo por cima, provavelmente estava entrando água dentro do barco. Só que Jesus, ele não vem dentro de um barco, Jesus não vem voando, Jesus vem sobre as águas. As águas eram um problema para os discípulos, sabe por quê? Porque quando Jesus vem, ele sempre virá por cima dos seus problemas. Então, quando Jesus se aproxima, a Bíblia vai dizer que Pedro vai perceber que poderia ser Jesus. Então ele vai dizer: se és tu, faça com que eu vá até aí. O que ele estava dizendo? Eu não quero estar imerso no meio dos meus problemas. Eu não quero estar mergulhado nos problemas. Eu quero andar sobre os problemas. Qual é a palavra profética que eu quero liberar? O problema não vai te matar. O problema não vai te destruir. Deus vai te fazer passear por cima dos problemas. Porque os problemas não são os teus senhores. Os problemas servirão apenas como piso para te levar para o nível que Deus quer te levar. Então vamos lá. Outro princípio, outra lição que eu aprendo com esse texto. A Bíblia diz que os discípulos ficam desesperados. Porém, Pedro vê o que ninguém vê. Sabe por quê? Porque Deus está ensinando. Você quer chegar aonde ninguém nunca chegou? Veja o que ninguém nunca viu. Contemple aquilo que ninguém nunca contemplou. Você quer viver experiências que ninguém nunca viveu? Aprenda a enxergar além daquilo que seus olhos podem ver. Eu quero liberar uma palavra profética. Deus vai te dar visão, Deus vai te dar resiliência e Deus vai te dar estrutura no meio da tempestade. Sabe por quê? Porque os seus pés pisarão em lugares que você nem imagina e você viverá aquilo que você sequer sonhou viver. Então, quando Jesus se aproxima, Pedro diz: se és tu, me faça com que eu vá até aí. A Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas, se afundou, mas andou. Afundou, mas andou. Por quê? Porque marca a história não é quem afunda, marca a história quem anda. Marca a história não é quem fica agarrado a um barco, marca a história é quem abre mão do conforto, abre mão daquilo que é firme e se agarra à palavra profética de Deus e vive o sobrenatural de Deus. E aí entra a última lição. A Bíblia diz que a tempestade vem, Jesus conversa com Pedro, Pedro se afunda, mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus vai para o barco com Pedro, a tempestade passa. O que significa? A palavra de Jesus tem o poder de acalmar o teu coração, mas só a presença dele pode acalmar uma tempestade. Qual é a palavra profética? A palavra dele hoje acalma você, mas a presença dele transforma a sua realidade.